para iniciar o nosso dia compensando as quilocalorias do café, para que nós comecemos uma sintonia harmoniosa com o nosso propósito espiritual. Nós vamos convidar a Águida Novelli para que nos traga o exercício da dança sênior. Esse trabalho eu faço já em vários lugares, me encanta muito ver os resultados. Eu estou trazendo para vocês de novo. E me deixa feliz também, porque muitas pessoas disseram, vai ter. Eu falei, vai ter. Então agora nós vamos fazer 3 momentos de interação. Primeiro, bom dia. Essa música, gente, eu uso na evangelização infantil, com os idosos, com a mocidade, com todo mundo. Talvez vocês já conheçam. Mas é só para mexer a nossa circulação, que diz assim: bom dia, começa com alegria. Bom dia, começa com amor. O sol a brilhar, as aves a voar. Bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma vez. Bom. Criança, me enche de esperança. Papa. Linda, joga o pé, Nara linda.
vamos serenando os nossos corações, procurando nos interiorizarmos e sentir nesse instante a presença de nossos mentores individuais. Já vamos procurando nos envolver com esses nossos queridos companheiros que nos auxiliam no dia a dia de nossas vidas. E eles, com muito carinho, dão um abraço fraternal em cada um de nós nesse instante. E junto desses queridos irmãos, já vamos procurando nos ligarmos com as equipes espirituais que já estão dando sustentação a nós, ao ambiente, as equipes de limpeza e higienização, os índios de Bogotá e Itaporã, os negros da Princesa Isabel, os filhos do deserto de Suape, que eles possam já estar fortalecendo e organizando todo o ambiente, higienizando, limpando, preparando para todo o nosso dia de hoje aqui neste local. E junto desses queridos irmãos, também já vamos procurando fazer toda a proteção espiritual deste ambiente, deste hotel. E já vamos pedindo que as equipes de Ricardo, as equipes dos cruzados, possam estar aqui junto de nós, envolvendo com muito amor todo o ambiente, fazendo toda uma proteção, retirando daqui qualquer coisa que não seja adequada. E tudo vai sendo organizado e energias vão sendo encaminhadas às colunas de refazimento no espaço, em nome de Jesus. E com o ambiente todo preparado, higienizado e protegido, elevamos nossos pensamentos para nos ligarmos às fraternidades do espaço aqui presente, as equipes de Dr. Bezerra de Menezes e a sua fraternidade dos humildes, as equipes de Dr. Eurípides Blassanuf. Liguemos-nos também a Ramatiz, da fraternidade do Triângulo e da Cruz, de Razim, da fraternidade do Trevo, de Larion, da fraternidade dos Essênios. Liguemos-nos também à fraternidade dos discípulos de Jesus, de Edgar Armon, e a tantas outras mais que possam estar aqui junto de nós nesse instante, nos envolvendo com muito amor. E em agradecimento, então vamos dizendo a prece das fraternidades. Jesus, nosso divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. E assim, já vamos sentindo a presença de Ismael, o anjo protetor do nosso Brasil, fortalecendo em nós a nossa consciência, o nosso ser, fortalecendo em nós o fortalecimento para que possamos fazer do Brasil a pátria do Evangelho e colocar a luz branca do Cristo dentro de cada um de nós. E elevando ainda mais os nossos pensamentos, pedimos auxílio da glória dos apóstolos do Mestre amado, nos fortalecendo e nos auxiliando juntamente com todos os mentores das casas aqui presentes e daquelas que não puderam também aqui se encontrar no dia de hoje, se ligando também aos mentores das casas convidadas, fazendo um fortalecimento espiritual muito bonito neste ambiente que aqui nos encontramos. E junto desses queridos irmãos, possamos sentir a presença também de Maria de Magdala, por seu exemplo de transformação, e que possamos fazer com que isso sirva no dia a dia de nossas vidas. E assim, agradecidos por esta oportunidade, vamos ao encontro de nossa Mãe Maria de Nazaré, que ela possa envolver a cada um com seu manto de luz e de amor, envolvendo esse salão em uma suavidade intensa, que já vai interpenetrando em cada um de nós.
e possamos, junto dessa serenidade, também sentir a presença nesse instante do nosso Mestre Jesus, que aqui com todo o seu amor envolve a cada um de nós. Agradecemos a Ele por sua misericórdia de sempre e por seu Evangelho. E nos conduza, Mestre, ao Pai Criador de todas as coisas, agradecendo a Ele por mais esse dia, por tudo que somos, por tudo que temos e pela oportunidade desta nossa reencarnação. E assim, em agradecimento, vamos dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, e que Jesus nos abençoe a todos. Graças a Deus. Nós vamos convidar o Dr. Luiz Gonzaga Pinheiro a assumir a tribuna. Dr. Luiz Gonzaga Pinheiro, ele é natural de Fortaleza, no Ceará. É professor de Ciências e de Matemática na rede pública do Estado. Engenheiro marítimo pela Universidade Federal do Ceará e também licenciado em Ciências pela mesma universidade. Tem mais de uma dezena de livros publicados, entre eles Terapia das Obsessões, Desobsessão, a Terapia dos Imortais, Diário de um Doutrinador, Doutrinação, a Arte do Convencimento, Mediunidade, temas indispensáveis para espíritas, Mediunidade, aprendizado fundamental sobre desobsessão, O Perispírito e suas modelações e Mediunidade, tire suas dúvidas. O corpo físico ou vestimenta biológica, compatível para cada mundo, no caso do nosso mundo é este, é um instrumento de manifestação do espírito no mundo material. Quem quiser vir a este mundo para interagir com ele, precisa de uma vestimenta biológica, precisa de um corpo físico. Sem esse instrumento, o espírito não poderá interagir no mundo material. E o perispírito é o instrumento de manifestação do espírito no mundo espiritual. Sempre ele vai precisar de corpos, porque o espírito é muito, muito sutil, uma energia muito sutilizada, que não consegue agir diretamente sobre a matéria. Precisa de corpos para revestir-se e servir como um instrumento de manifestação. O senhor Allan Kardec fez um pequeno resumo do perispírito, que podemos ler. O perispírito é o intermediário entre o espírito e o corpo. É o órgão de transmissão de todas as sensações. Para aquelas que vêm do perispírito, a transmite, e o perispírito, que é o espírito, que é o ser sensível e inteligente, a recebe. E no sentido inverso, quando o ato parte da iniciativa do espírito, pode-se dizer que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. O perispírito é a base de todo fenômeno mediúnico, segundo definição da codificação. Quem se adentra no estudo da mediunidade necessita conhecer o perispírito, porque
é nele que residem as explicações de todos os fenômenos mediúnicos. A captação do fluido espiritual pelo médium provoca sensações. E isso é muito bom, porque o médium, através das sensações que recebe do perispírito do comunicante, ele já pode fazer um diagnóstico daquela entidade. Porque um bom espírito não provoca sensações ruins, danosas, agressivas do médium. Agora, se o espírito é mau, as sensações que ele provoca no médium igualmente são danosas. Então o médium pode fazer esse diagnóstico da entidade que se comunica através das sensações que recebe dela. Dr. Bezerra de Menezes, digamos, jamais vai provocar mal-estar em médium algum. Mas espíritos outros, de perispíritos grosseiros, de moral baixa, vai transmitir o seu conteúdo através do perispírito do médium, que ressentirá, que registrará todas as sensações. Atuando os fluidos sobre o perispírito, este reage sobre o organismo material com que se acha em contato molecular. São os eflúvios. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Como disse para os médiuns neófitos, que têm muitas dúvidas, inclusive se aqueles pensamentos, aquelas sensações são suas ou não, isso ajuda bastante. As sensações geradas pelos espíritos, aí está. Como resumo, os bons provocam boas sensações. Os menos bons provocam igualmente sensações sofríveis. Você olha aí, que o olhar desse espírito aí já murchou a plantinha da garota aí, né? O perispírito possui inúmeras propriedades. Aí estão listadas algumas mais importantes. Mas cada uma é assunto de estudo para uma aula. Aí nós temos um resumo, começando pela plasticidade. Plasticidade adquirida com o exercício do princípio inteligente, moldando todos aqueles corpos, à medida que o meio exigia, impunha uma necessidade, o princípio inteligente formatava um corpo em atendimento àquela necessidade do meio. Nós vamos pensar algumas para poder discutir. A plasticidade pode ser retratada nas alterações morfológicas que ocorrem em função dos comandos mentais do espírito. O espírito, quando vai reencarnar, o seu perispírito é restringido ao tamanho de um feto para ser acoplado no útero materno, na formação de um novo corpo para aquele reencarnante. E o perispírito se expande além do corpo, porque ele não está preso no corpo como uma gaiola. Ele pode se expandir. Então a matéria perispiritual é plástica e maleável, obedece à mente do espírito. Ele pode, com sua mente, modificar o seu perispírito, tornando muito maior, fazendo semelhante a algo que ele observa. Quem
possui a faculdade de vidência e trabalha em desobsessão, contato com vampiros sexuais, chama a atenção os órgãos genitais, propositalmente aumentados por eles. São verdadeiras aberrações, mas devido ao vício, devido ao frenesi de reter aquele momento do orgasmo que é muito curto, eles ficam naquela loucura, naquela fissura e modelam, né, órgãos sexuais desproporcionais. A expansibilidade, né, nos mostra que o espírito, nos desdobramentos, eles podem se expandir, ultrapassar barreiras materiais, como a água, o fogo, a pedra, as paredes, né? E também nós podemos ver isso nas doações fluídicas. E a densidade, que é relativa ao peso, é uma outra propriedade. Todo perispírito tem a sua densidade, o seu peso. Os que possuem densidade menor se elevam em volitação com mais facilidade. Os espíritos mais grosseiros, que o perispírito é mais denso, muitos deles não conseguem volitar. Precisam caminhar, precisam se arrastar como nós aqui para ir de um bairro a outro, essa canseira toda. Então, quanto mais o espírito é evoluído, menos denso é o seu perispírito. E quanto mais ele é, né, ignorante, grosseiro, o seu perispírito é semi-materializado. Muitos desencarnam e não se adaptam à vida do mundo espiritual, à alimentação do mundo espiritual. Querem continuar comendo as mesmas comidas grosseiras. E isso causa muito problema, inclusive no nosso lar. Nós vimos aquela rebelião dos espíritos querendo comida mesmo, nada de fluido, a tal ponto que o governador, depois de 2 anos de tentativa, proibiu, né, todo e qualquer tipo de alimentação para exercitar essa coisa de se alimentar pela respiração, pelo prana. Mas Emmanuel diz que para esses mais grosseiros eles servem pipoca. E aí é uma gozação, mas é para que vocês lembrem como o perispírito é moldável, é maleável. As senhoras podem dispensar o sapato e formar o seu próprio sapato a partir do trabalho da sua mente sobre o perispírito. Ele pode ser modelado pela mente com qualquer aparência. Inclusive o tamanho do salto. Pode ser maior, menor, vocês podem... A penetrabilidade, a capacidade de atravessar barreiras vibracionais. Nossos amigos espirituais não precisam passar por aquela porta, eles podem atravessar pelas paredes. Os que estão em planos vibracionais diferentes, porque todos aqueles que estão em nosso lar precisam atravessar a porta. Se os de lá atravessassem as paredes de lá, para que fazer parede? Aqueles inimigos já tinham atravessado aquela muralha. Então, os que se encontram no mesmo plano vibracional precisam atravessar as barreiras pela porta mesmo. Agora, quando vem para cá, entra, porta dentro. E isso é um perigo, sabe por quê? Porque a gente se prepara
com cerca elétrica, câmera, vigilância nas nossas casas, mas os inimigos desencarnados entram. Lembro que Ivone Pereira disse uma vez que chegou para se hospedar no hotel em uma cidade, quando entrou no quarto, os espíritos tudo nas camas, conversando no sofá, no quarto que ela ia ter. E o que vocês estão fazendo aqui? Disse, nós morávamos aqui nessa cidade, na rua, passávamos fome, necessidades, mas agora morremos, descobrimos que podemos morar aqui, no hotel, nos servirmos dos lanches, né? Por isso, quando eu chego no hotel, sacudo logo o lençol, se tiver alguém aí, dá no pé que agora sou eu. E as nossas casas podem ser blindadas pelo Evangelho. Evangelho no lar. Lembra o André Luiz sobrevoando, volitando, e o instrutor viu uma casinha lá embaixo iluminada, bem iluminada, e disse, estão fazendo o Evangelho naquela casa. O Evangelho fornece uma blindagem na casa. Não precisa ficar uma sentinela impedindo que os espíritos maus entrem. Eles não entram porque não se afinizam com o clima do Evangelho. Clima de aconchego, de paz, de compreensão que existe naquela casa, não condiz com a personalidade deles. É assim como se tivesse alguém vai dar uma festa ali, aí o cidadão chega e olha para a casa onde a festa está ocorrendo e diz, tem droga aí? O cara diz, tem não. Tem bebida, cachaça? Tem não. A turma gosta de uma briga e gosta não. Ah, então não quero não. É desse jeito. Eles não se afinam com um clima bom. Vão lá atrás de lugares, né, condizentes com seus desejos, suas aspirações. Portanto, baseado nessa propriedade da penetrabilidade, vamos nos lembrar que nossos lares precisam dessa blindagem, que é o Evangelho. Visibilidade. Os desencarnados menos evoluídos percebem o perispírito dos seus pares. Ou seja, aqueles que estão na mesma condição vibratória se veem todos. Mas não veem os que estão acima deles. Então, para o Dr. Bezerra se tornar visível, ele tem que baixar a vibração dele. É feito um esforço na reunião. O médium sobe um pouco, ele baixa um pouco, entram em sintonia e podem se ver e se falar. Nós aqui encarnados, vemos o mundo pelos olhos, temos 5 canais de comunicação com esse mundo. Mas no mundo espiritual, o perispírito, você vê por todos os lados, não precisa se preocupar se tem alguém à sua retaguarda, porque a visão é 360 graus. Sensibilidade. Propriedade de perceber sensações, sentimentos e emoções. Essas percepções não são captadas por meio de órgãos específicos, mas por todo o perispírito. Então, se pudéssemos optar onde viver, claro, no mundo espiritual. A maior descoberta para o espírito é quando ele reconhece essas coisas. Porque ficar aqui, se arrastar, corpo envelhecido, para descer a escada, precisa o jovem vir e pegar na mão. E no mundo espiritual, uma beleza, visão panorâmica, volitando, não precisa de tanto almoço, tanto jantar. Unicidade. O seu perispírito é único. Por quê?
Você construiu desde as espécies inferiores e ele tem o histórico da sua vida. Sua história de vida está escrita e pode ser lida através do seu perispírito. Um espírito superior, só em olhar, ele já dá um diagnóstico das suas condições morais e intelectuais. Tudo está registrado no perispírito. A soma das suas conquistas evolutivas. E não há dois perispíritos iguais, porque a nossa história de vida é diferente em todos nós. Vivemos emoções diferentes, lições diferentes. Ele é único, não pode trocar. Se pudesse, ia propor ao doutor Bezerra que trocasse pelo meu. Ele ficava com o meu e eu com o dele. Mas não pode. E ele é mutável. Ele vai mudando. A proporção que o espírito vai evoluindo, o perispírito vai se tornando menos denso, mais luminoso. A luminosidade também é proporcional à evolução do espírito. Vejo que nas reuniões de obsessão, às vezes o espírito miramês surge para nos dar informações no grupo de estudos. Ninguém consegue ver o rosto, porque só vê aquela luz intensa que não dá para ver o perfil. Embora eu tenha certeza que eles se esforcem para baixar o padrão vibratório e se tornarem visíveis e, se possíveis, até anônimos, mas é uma conquista. Não conseguem às vezes. Então, nós viemos dessa cadeia ascendente. O espírito evoluindo constantemente desde que foi criado por Deus. O senhor Gabriel Delany fez um estudo bastante interessante sobre o perispírito. Mas, começando pelos animais. Ele afirma que não somente o corpo perispiritual é trabalhado, modelado e construído, mas todas as virtudes e defeitos também. Então ele cita a história de um cavalo que vivia num forte nos Estados Unidos, que de tão velho já perdera os dentes, não podia mais mastigar o feno. Os outros cavalos mastigavam o capim e colocavam ali pertinho dele para ele apenas engolir. E isso é uma coisa tão bela que a gente acha difícil os humanos praticarem atos assim. E fala de um pelicano que era cego, também não podia mais caçar os peixes. Os outros pegavam o peixe e colocavam na boca do bico do pelicano. E fala dos pássaros. Construíam casas, não ninhos, como se fossem apartamentos com divisórias. Catavam pedacinhos de vidro, colavam na parede como se fosse uma penteadeira. Que eles são tão fiéis à companheira que nunca um deles deixa parceiro ou parceira para ir atrás do outro. E são tão nobres que são capazes de morrer na defesa dos filhotes. Então ele vem fazendo esse estudo entre os animais para provar que tudo isso que nós somos é uma construção milenar. E na década de 20 e 30, tanto o Bozano como o Delany escreveram muito sobre os animais.
e chegaram à conclusão de que o animal é um espírito em estágio inicial de evolução. E em uma das reuniões de materialização, materializa-se um espírito com a águia no ombro. Ou seja, um espírito humano e um espírito em evolução no estágio animal, para provar que ambos estão evoluindo. E uma coisa boa, o parlamento francês, há 2 semanas, percebeu que muitas pessoas já sabiam. Os animais são capazes de vivenciar seus próprios sentimentos, de dor, de amor, de felicidade, de raiva, de alegria, de amizade e tantos outros. E isso levou a uma reforma no Código Civil francês, seguido por outros países, como a Argentina e outros. E isso é muito bom quando os cientistas reconhecem, né, que os animais também possuem amor, estresse, depressão, alegria, e que são realmente um espírito em evolução. Visitei a SEAMA, Centro Espírita que cuida só de animais, e a senhora que dirige me disse que a primeira providência lá, todos eram vegetarianos, porque não se admitia alguém estar convicto de que o animal é um seu irmão, um espírito igual a você, só que menor na escala, mais abaixo da escala evolutiva, você matá-lo para comer. Totalmente contrário à filosofia do centro espírita. Então eles tratam, dão passe nos animais. E os animais estão, né, gozam atualmente, né, de uma proteção. Nós estamos evoluindo, né, pelo menos nesse campo, muito grande. Estava até brincando outro dia que alguém bater num animal no meio da rua, vai apanhar. Você pode bater até em outro ser humano, numa mulher, num homem, mas no animal você não bate mais, porque a turma não deixa, né? E eles estão evoluindo. Você olha esse bichano aí, admirado com o seu benfeitor. Está fazendo um pedido ao Chico, né? Rezando aí, sei lá o que ele está fazendo. A inteligência e o amor dos animais. Esse gatinho aí, ele é campeão em achar uma moeda que está embaixo desses copos. Você vira o copo, passa 5 minutos virando. Quando você para, ele bota a patinha e aponta onde a moeda está. Ninguém enrola esse gato. Como isso aí é um jogo dos malandros, aí para ganhar dinheiro, esse gato deve ser malandro. Aquela vaca, o dono prendia, de manhã ela estava no pasto. Prendia à noite. Ele botou uma câmera e viu que ela aprendeu a abrir o ferrolho com a língua. Abria com a língua e ia para o pasto. Temos aí uma cena daquele filme, né? Sempre ao seu lado, a história desse cão. Quando o dono morreu, ele passou o resto da vida esperando lá na rodoviária. O mesmo aconteceu com o cachorro do Mozart, né? Aquele compositor vienense, que morreu como indigente. Já 30 e poucos anos, ficou pobre, a mãe doente, ele vendia as composições para comprar medicamentos para a mãe, e quando morreu foi enterrado como indigente, ninguém sabia qual cova, não botaram nem nome.
A esposa dele só encontrou porque o cachorro dele ficou lá até morrer, não saía. Ninguém conseguia retirar o cachorro de lá. Porque o cachorro sabia que o dono estava enterrado ali. Um sentimento de uma fidelidade a toda prova, né? E esse corvo aí é inteligentíssimo, né? Ele resolve até questões matemáticas. Tudo isso está na internet para quem quiser ver. Resumindo, a alma animal é da mesma natureza que a humana, apenas diferenciada no desenvolvimento gradativo. É um irmão menor que está caminhando rumo à humanização. Então, esse é um pensamento que se generaliza e que está contaminando a ciência, inclusive. Uma curiosidade que eu tinha, se o espírito se viria, porque eu trabalho em doutrinação há 50 anos, comecei na adolescência. Entrei na educação mediúnica, o doutrinador sofreu um câncer no fígado, faleceu, e então o Tibiriçá, cacique, que cercava toda a casa no dia das reuniões, disse: você vai ser o doutrinador. Eu disse: não, eu sou novo. Novo é o corpo, o espírito é velho. Vai. E eu já trabalhando com o Tibiriçá todos esses anos, eu vejo Tibiriçá trazer na ponta da lança espíritos. E quando o espírito, já em comunicação, quer se rebelar, eu vejo que o médium fica assim. E eu sei que a lança do Tibiriçá que está no pescoço dele. Porque ele diz: diga o índio que tira a lança. Eu disse: por enquanto não, deixa aí mesmo. Então, se os índios usam flechas, lanças, guerreiros usam espadas, será que isso fere mesmo, Ciro? Essa pergunta foi feita a André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos. Em que condições o corpo espiritual de um desencarnado sofrerá compressões, escoriações ou ferimentos? E André Luiz diz: dentro do conceito de relatividade, isso se verifica nas mesmas condições aí na Terra. Que na Terra a gente cai, quebra uma perna, um braço, afunda o crânio. No mundo espiritual também ocorre isso. De maneiras que, se um veículo daquele de nosso lar, aeróbus, cair, é caco de perispírito para todo lado. Tem que consertar. Então, os espíritos também sofrem ferimentos e precisam de medicação, de modelação dos seus perispíritos para que voltem à normalidade. O perispírito, como estava falando, é a base de todo fenômeno mediúnico. Para o espírito se comunicar, não precisa penetrar no corpo do médium. Não precisa sequer sentar no colo ou colocar as mãos no ombro. Basta que ele se aproxime do médium, e ao aproximar-se, forma-se uma atmosfera fluídica entre os dois, entre médium e comunicante. E essa atmosfera fluídica permite o intercâmbio de sensações e de informações. É uma coisa fácil para o comunicante. Se fosse difícil, ele precisaria fazer um curso no mundo espiritual para se comunicar. E ele não faz. O dirigente espiritual diz: olha, não precisa entrar no corpo do rapaz, basta você chegar perto. Quando você chega perto, ele já vai acusar a sua presença e você a dele. Então você já pode falar que ele repete o que você vai dizer do lado de lá. Então é uma coisa fácil. Para que uma comunicação mediúnica aconteça, somente com duas premissas: uma afinidade fluídica,
Os fluidos precisam ser semelhantes, comunicante e médium. E uma sintonia vibratória. Sem essas duas condições, não ocorre a comunicação mediúnica. A afinidade fluídica depende da semelhança dos fluidos entre comunicante e médium. A proporção que o médium se exercita no trabalho, 10 anos, 20 anos, 30 anos, ele se torna um médium flexível, como nós chamamos. Ou seja, ele tem facilidade de dar qualquer tipo de comunicação, suicida, homicida, sábio, mentor, seja lá quem for. O exercício e o estudo ajudam. Mas, digamos que numa reunião mediúnica, só existem 3 médiuns, e nenhum dos 3 oferece condições fluídicas para dar uma comunicação. Então, o que os mentores fazem? Se é preciso haver comunicação, ela vai haver. Então, os mentores fazem o que chamamos de pré-imantação fluídica. Pegam aquele comunicante, deixam junto do médium um dia antes, ou 2 dias antes, para forçar uma afinidade fluídica. Por isso que muitas vezes o médium passa a sentir vontade de vomitar, dor de cabeça, irritação, no próprio dia da reunião, mas não é dele, é do comunicante que está junto dele, em processo de imantação fluídica, para forçar uma afinidade fluídica, porque os 3 estavam ali, mas nenhum oferecia condições. Aí está a comunicação mediúnica, se dá de perispírito para perispírito. Não existe necessidade de encostar um no outro. Vocês notem que a setinha está do perispírito do comunicante para o perispírito do médium. O médium está sendo um intérprete. E aí está uma figura, uma analogia à afinidade fluídica, né? Os 2 precisam se conectarem. Os fluidos precisam ser semelhantes. E a sintonia vibratória é aquilo que o povo costumeiramente diz: semelhante atrai semelhante, né? Pessoas de moral idêntica se atraem, moral contrária se repele. Para um espírito assimilar o pensamento do outro, necessita estar emitindo ondas mentais na mesma frequência vibratória. É o caso da direita. Médium e comunicante estão nas mesmas frequências vibratórias. É o caso do rádio. 81.6, a emissora da minha terra. Se você rodar o dial 81.6, você consegue aquela sintonia. Se afastando dali, a voz do locutor desaparece. Deixando muito próximo, mas não exatamente em sintonia, tem a sensação de ruído apenas. E a esquerda é comunicante com uma vibração e médio com outra, não ocorre a comunicação. A pré-imantação fluídica foi isso que falei. Coloca-se o comunicante 1 dia, 2 dias antes, o contato antecipado para forçar a semelhança fluídica. E existe ainda o que nós chamamos de telemediunidade. Um espírito superior, digamos assim, né? O Miramês, o Ramatiz, Dr. Bezerra, precisa se comunicar na reunião. Mas para sintonizar com espíritos desses, né, não é todo mundo. Até forçando não dá. Então, o que os mentores fazem? Então, o Bezerra está aqui. Joga a ideia para um espírito que está ligeiramente abaixo. E esse joga a ideia para o que está ligeiramente abaixo. Até chegar numa frequência compatível com o médium.
é a mesma situação que ocorre numa hidroelétrica. A energia lá, digamos, 12.000 watts. Se aqueles 12.000 viesse por um fio, chegasse aqui, explodia todo esse material tecnológico. Ou então o que é feito? De 12.000 passa para um transformador, para 10.000, para 8, para 6, para 5, até chegar a 110 ou 220 nas nossas casas. Compatível com com a nossa tecnologia, com o nosso material. Então os médios também precisam entender sobre essa nuance do perispírito, né? De um espírito mais elevado que não oferece condições. Mas todos os espíritos arranjam um jeito. Então eles jogam para outros espíritos, e o último que chega fala e pode dizer que foi o Dr. Bezerra, porque ele está dizendo exatamente o que ele diria, e com a permissão dele. Ele pode dizer que fala o Dr. Bezerra de Menezes, porque ele tem essa permissão para fazer isso. Aí está, a energia sai, 12.000 e vem baixando, chegar em nossas casas. E como é o perispírito de Jesus? O perispírito de Jesus era da melhor estirpe, por causa de uma lei que existe em cada mundo, em todos os mundos, é uma lei universal. Quando um espírito vem reencarnar num planeta qualquer, os fluidos que vão revestir o seu perispírito devem ser compatíveis com a evolução espiritual daquele espírito. Como Jesus era um engenheiro sideral, um espírito puro, seu perispírito foi revestido com o que de melhor existia fluidicamente no planeta. Por isso que ele era uma usina que fazia aquelas curas instantâneas. Fui pesquisar um livro chamado A Vida Além do Véu, de um reverendo inglês, um padre inglês. Os ingleses não gostam dessa história de comunicação com espírito. Não acreditam em fantasmas que arrastam correntes, mas espíritos comunicados não é muito da filosofia deles. Quanto mais sendo padre. Acontece que o padre, o reverendo Wallen, teve a sua mãe, né, morta, transferida para o mundo dos espíritos. E uma semana depois ela estava no confessionário contando como era a vida dela lá no mundo espiritual, através das mãos dele, da psicografia dele. E ela fez isso durante anos. O padre levou 10 anos só para ter certeza que era a mãe dele, e mais 15 anos para ver se aquilo era bom, era verdade, para poder divulgar. Então divulgou o livro A Vida Além do Véu. Nesse livro a mãe conta, em determinado momento, que ela se reunia com alguns companheiros e se sentava numa clareira para formar coisas, animais, árvores, através da ideoplastia, construir pela mente, utilizando o fluido. E ela disse que davam muitas risadas, porque as construções saíam todas tortas. Mentalizaram formar no ambiente um mamute, aquele animal parecido com elefante. Mas não houve um planejamento, então as pernas de trás saíram de um tamanho, as pernas da frente de outro, desproporcional, olho grande, e eles davam risada com aquelas construções, se desligavam das construções e elas se desfaziam. Então eu fui pedir aos nossos instrutores que nos trouxesse alguém para explicar sobre a ideoplastia, a formação
de objetos no mundo espiritual. E nos trouxeram uma senhora chamada Rose Krauper, que era técnica em modelação perispiritual. Ou seja, quando um homem bomba daqueles estoura o perispírito dele, também fica muito avariado, muito. E é preciso alguém que saiba remodelar. E alguém que trabalhe a mente dele para não desfazer a modelação. Então eu perguntei a essa senhora, disse: senhora, se eu pensar numa flor aqui, a flor vai surgir em cima da mesa, a senhora vai ver, eu não vou ver, que eu não sou vidente. E ela disse: sim, e se eu pensar numa comida, comida aparece, se eu comer vai saciar minha fome, sim. Mas eu sei qual é a dúvida do senhor, ela disse. Se o senhor pensar em uma flor, ela vai aparecer aqui. Mas se eu, como técnica, for examinar essa flor, eu vou notar a ausência de estames, de estigmas, de estilete, de ovários, de vasos lenhosos, de óvulos. Então, para mim, não é uma flor. É uma imitação. Porque para o senhor formar alguma coisa aqui que seja durável, o senhor tem que dominar um tratado de botânica inteiro, se o senhor quiser formar uma flor. Então nós fomos vendo a diferença entre você formar algo durável e algo frugal, que desaparece assim que você tira o pensamento. E explicou que é assim que os técnicos em construção de cidades, quais nosso lar, fazem, porque aquela cidade é permanente. Os técnicos bastante evoluídos descem e trazem o material do plano deles, muito mais elevado, e fazem as construções, porque utilizando o material do mesmo meio, os que estão no meio iriam modificar. Portanto, o nosso lar ninguém modifica, porque está em outra vibração. E os técnicos constroem de uma maneira permanente, utilizando toda a sua ciência, dominando, como ela diz, os compêndios de biologia, de química, de física, estetas para trabalhar a beleza. O senhor André Luiz chegou no mundo espiritual e viu alguém amputado, sem os pés, olhou para um indivíduo que tinha o braço seco e perguntou ao instrutor: mas eu pensava que quando um aleijado, alguém com deformidade morresse, aqui isso não permanecesse. E o instrutor disse: esse aí bebia. Chegou bêbado em casa, o pai reclamou e ele bateu no rosto do pai. E o pai jogou uma praga nele, dizendo que a mão dele ia secar. Ele ficou tão perturbado que saiu correndo e o carro o atropelou. Quebrou o braço dele. Ficou seco. E aqui, ele está com uma ideia cristalizada na mente da praga do pai, e ele mesmo é que seca o braço dele. Nós podemos modelar, mas ele vai desfazer. Primeiro vamos tratar a mente, tirar a ideia cristalizada, e depois educá-lo para que ele mesmo modele o seu braço. E nós vimos também o exemplo do Mário Sobral no livro Memórias de um Suicida. Ele matou a mulher estrangulada. E se matou. Homicida, suicida. E quando ele foi recolhido
e tratado, ele dizia assim: seria preferível que Deus houvesse me feito nascer sem os braços, para mim não ter cometido aquele crime. E ele foi fortalecendo essa ideia, e os braços secando. Quando ele foi enviado à reencarnação, não tinha mais os braços, só os pedacinhos. E os companheiros o vinham visitá-lo, vinham pedindo esmolas no meio da rua. Não foi Deus que secou os braços do Mário Sobral. Ele, a consciência culpada, o remorso, o fortalecimento de uma ideia. Como o perispírito é plástico e maleável, ele impôs a si mesmo aquela deformação. Que Deus não dá medalhas, nem castigos. Deus fez a lei se cumpre. E o mesmo você pode ver aí esses gorilas, os vampiros que se modelam para assustar as pessoas. O senhor André Luiz, que era um estudante, estava tentando ajudar com o seu instrutor em uma certa casa, uma família, e eles observam uma jovem muito bela, plasticamente. Mas a jovem adormece, quando o perispírito sai, era uma verdadeira bruxa. E o André Luiz se assusta. E o instrutor diz: essa é a verdadeira imagem dela, a imagem que ela construiu pelo pensamento. Ela se modelou assim. Tem uma vestimenta biológica belíssima, mas a verdadeira essência dessa jovem é essa. Então, nem sempre a beleza plástica, os aspectos físicos correspondem às nuances do perispírito. Você vê uma mulher como Madre Teresa, magrinha e curvada, mas de uma luminosidade incrível. Um espírito do mesmo nível de Francisco de Assis. Uma beleza que toca pelo amor. Gosto de citar André Luiz, porque André Luiz é neófito, assim como nós. Conta que foi recolher alguém do umbral, nos charcos, ele, o instrutor, quando recolheu, a pessoa estava desmaiada, como que em coma. E eles, através do exercício médico, nada conseguiram. Então o instrutor disse: mas isso é um trabalho só para fulana que já conquistou a virtude do amor. Eu acho que só ela pode despertar essa pessoa. Então entraram em contato com a senhora. Quando a senhora chegou, pegou o enfermo, colocou no colo, e só pela vibração do amor, ela não disse nada. O homem despertou. E quando despertou, confundiu a senhora com a mãe de Jesus, Nossa Senhora. Tão belo ficou o semblante da senhora, que só com o toque do amor conseguiu despertar aquele indivíduo. Já recebi o 10 aí. Então, aí estão. À direita é uma cena de Nosso Lar, e à esquerda são as deformações perispirituais. Citando ainda André Luiz, ele diz: o espírito não retrograda, mas a forma se degrada.
Ou seja, tudo aquilo que ele aprendeu em ciência, filosofia, arte, religião, seu patrimônio intelectual permanece, mas a forma se degrada. É também de André Luiz, ele explicando que quando nós nos fixamos em paisagens deprimentes, nós vamos desacostumando da beleza. Aqui existe 10 jardins, mas se existe uma fossa aberta ali, o cara só vê a fossa aberta, não vê a beleza, parece que é subtraída da análise dele, porque ele se acostuma. E então o perispírito vai se degradando. Eles se transformam, né? Se modelam em lobos para amedrontar. Como o tempo está esgotando, nosso corpo espiritual, em qualquer parte, refletirá a luz ou a treva, o céu ou o inferno que trazemos em nós mesmos, que construímos para nós mesmos. Então, nós nos modelamos. Nós é que fazemos de nós o que nós somos. E para não terminar muito secamente, eu vou lá para uma mensagem final. Que nós vamos... Tem som? Tem? Som?
Não sei como será o bate-papo, perguntas e respostas, mas à tarde e amanhã, até a hora da minha partida, estarei à disposição para responder as indagações dos senhores, quando souber. Agradeço pelo convite e deixo aqui a minha ameaça de que eu posso voltar para concluir esse trabalho.